nosso convidado chegou. Boa noite. Grande Telmo. Primeiro eu quero fazer um preâmbulo aqui. Esse cidadão, ele é muito mais que um amigo, na verdade, né? Muito obrigado. Eu tenho muitos amigos no meio, tenho muitos amigos na música também, mas a nossa amizade, ela ultrapassa aquela veia normal. Por causa dele, que eu hoje sou criador de Curió. Então, eu vou dar a palavra para o Telmo, né? Para falar um pouquinho. Vocês não têm ideia o quanto eu pedi para ele vir aqui, tá? Porque ele é o causador de hoje eu ser criador, né? Então, eu vou querer... eu sei que para ele é difícil, foi um sacrifício muito grande de estar aqui presente, mas depois ele vai se ver e vai gostar. Diga para nós aí, Telmo. Bom, em primeiro lugar, quero me apresentar. Meu nome é Telmo e os pássaros efetivamente fazem parte da minha vida desde os 7 anos de idade. O primeiro pássaro que cruzou na minha existência foi um tico-tico, que o meu pai bateu de carro e ele não sofreu nada, só ficou meio tonto. O pai pegou, trouxe para casa, nós éramos pequenos, eu e meu irmão. E daquele momento em diante eu me identifiquei muito com os pássaros. E me lembro que já aos 7 anos tiveram que me dar esse caturritinho, periquito. Periquito. Azul, cor do Grêmio, né? E aquilo ficou mais uns 6 meses lá em casa e veio a fugir. Mas já começou bem, começou com a cor do Grêmio, já foi bem. Exato. Depois vieram os canários belgas, depois a gente passou para os silvestres. Naquele tempo não tinha IBAMA, nem CISPAS, nada. Era o IBDF e também a legislação era muito frouxa. Então se pegava, se caçava, pouca coisa, né? Mas existia muito pássaro na natureza. Então não se sentia assim baque de diminuir o número de exemplares. E a primeira legislação que veio, eu me lembro, foi a fundação de clubes, e esses clubes vieram as primeiras anilhas, que foram as anilhas abertas. Era uma anilha de alumínio, a gente abria um pouquinho mais, botava no pé do bicho, e aquilo ali meio que dava a entender que aquele pássaro já estava registrado. Depois vieram os anéis de clube, que eram de alumínio. O clube comprava, mandava fazer, entregava para os sócios, para todos os pássaros que nascessem, entre aspas, ou não, né, fossem já identificados. Passamos depois para o anel do IBAMA, que também foi um anel de alumínio. E, por último, agora os anéis de aço. Desculpe, que esses anéis, sim, esses aí deram uma certa garantia de que o pássaro é reproduzido mesmo em cativeiro. Porque os outros, por ser alumínio, sempre dão um jeitinho, né? Alguns pássaros que ainda eram capturados, dava-se um jeito de colocar. Eu nunca fiz isso, mas fiquei sabendo que alguém fez. Algumas pessoas faziam. Então, nesse desenrolar da minha vida, né, como pássaro, até hoje eu criei vários pássaros. Criei, além desses que já falei, cardeais, criei coleiros, canário da terra, canário comum desses, e cardeais, frade, todos os pássaros a gente ia cuidando. Quando via, estava nascendo os filhotinhos lá, e isso foi apaixonando, né? Então, hoje eu sou o criador de bicudo e curió, que são os 2 pássaros que eu mais me especializei. Quando chegou o curió, na verdade, ele segurou. Mas antes disso, eu quero que tu pegue a nossa caneca aqui, porque eu vou invertir agora. Eu sempre fazia no final, mas para nós podermos molhar o bico, vamos brindar aqui o chá da amizade. Chá da amizade. Daí nós vamos molhando o bico. Agora tu vai falar, antes de tu falar de curió, que é a nossa veia, e dos bicudos, eu quero que tu conte aqui para os nossos telespectadores, o pessoal que acompanha o canal Aves e Pássaros no YouTube, qual foi a sacanagem que tu fez comigo em relação a eu ter que sair da minha criação de tarim, que eu era apaixonado na época, e o que tu fez para mim ir pro curió? Conta para os nossos ouvintes aí. É uma história que antes eu vou dar um preâmbulo, né? Eu era sócio de um clube, até fazia parte da diretoria,
E a gente fazia na última sexta-feira do mês, Tinha um churrascão. fazia um churrasco, né? E todos sócios. Então era alguma coisa, cerca de 100 pessoas sempre compareciam nesse local. Mas só que a nossa churrasqueira era uma tragédia. A gente saía de lá, parecia um bacon, de tanta fumaça que saía, que voltava da churrasqueira. E a mesa era ruim, era tudo ruim. E eu, como um dos diretores, sugeri que se fizesse uma reforma com o objetivo de melhorar aquela situação, porque as pessoas até saíam de perto da churrasqueira. E aí resolvemos fazer uma rifa, porque não havia dinheiro para tal um investimento para tal obra, né? Aí eu ofereci um curió pardo, filhote. Vamos deixar bem claro aqui. Um curió macho filhote. Um curió macho, filhote. E outros deram gaiola, outros deram alimento, pistos, painhos, essas coisas que os pássaros se alimentam, né? Aí conseguimos angariar os recursos necessários para as obras, a gente fez a obra, ficou muito bom, e chegou o dia do sorteio, e eu tinha lá em casa, porque naquele tempo não tinha a Unigen, essas empresas que fazem a sexagem. Então a gente ia meio no olho, e o macho era aquele que começava a churrear, ou seja, um canto baixinho, meio errado, mas a gente analisava e via que aquele era um pássaro macho. Eu tinha um lá que era muito bom. Eu devia ter uma meia dúzia de filhotes e eu escolhi o melhor para dar, até porque é uma propaganda para a gente, né? Ter um pássaro daquela estirpe. Mas churriava assim o dia todo. Chegou na hora, entreguei. Quem é que ganhou? O Valêncio. Eu. Aí fiquei muito feliz, rapaz. Aí, bom, e o passarinho é muito bonito também, né? E vindo do Telmo, que é uma referência de criação, né? Eu já tinha um know-how forte. Um nome na praça. Aí levei ela para casa, mas daí deu um probleminha, né? O que aconteceu que... Ali eu conheci o Valêncio, passaram-se... Ali era agosto, setembro, passou 2, 3 meses, ele me ligou assim, olha, tio, o bicho continua só fazendo aquele churriação. Eu digo, mas estranho, mano. Aí fui lá ver o pássaro, achei estranho, mas ele persistiu tentando, né? Que eu abrisse canto com as notas mais específicas do canto do curió, mas não adiantou. Passou mais um período, ele me ligou de novo, vem cá, tia. O teu macho botou ovo. Ou seja, eu nunca tinha visto nada igual, mas a fêmea era uma fêmea de curió e muito boa, por sinal. Cantava bastante. E aí trocamos, né? Ele me deu a fêmea e eu dei o macho para ele. Aí começamos a interagir e tal, e eu cheguei na casa dele para ver os pássaros que ele tinha. Entre outros, ele estava se especializando no tarim, que é um pintacilgo vermelho, parece que é venezuelano. Né? Venezuelano, né? E eu disse para ele, não, isso aí tu não vai conseguir tirar cria, porque é muito difícil, né? E entra pro curió, que é mais fácil, eu já tenho alguma genética, te cedo mais algumas matrizes, e tu toca a ficha. E hoje está aí o Valêncio, é um ícone dos criadores, né? Tanto no capricho como na dedicação. Para mim, um dos melhores do Brasil. Não apresenta. Também né? Não. Até tem gente que tem curiosos bem melhores que nós. Mas, em termos de cuidado e dedicação, olha... É que assim, gente, ele não comentou. Eu acho que eu tinha 8 casais de tarim. E nós tínhamos um amigo em comum nosso, que era o Dr. André. Isso. Que estava sempre nos churrascos, né? Ele foi no André e... Tu tem que comprar os tarim do Valêncio. Tu gosta de tarim. Aí ele fez toda a armação. Inclusive, eu quero mandar um beijo pro Danilo de Santo Ângelo, que o Danilo foi que me cedeu parte das matrizes junto com o Telmo, né? Mas o que acontece? Olha a amizade de hoje, né? A gente tem uma amizade... Eu incomodei muito o Danilo também. O Danilo é uma pessoa que eu tenho que agradecer, porque ele me deu muita dica e a gente no começo apanha muito, porque é muito difícil conhecer canto, conhecer todo o manejo que tem para conseguir os filhotes, alimentação nos primeiros dias, o que tem que fazer, enfim, até se algum criador que está iniciando precisar alguma dica, eu estou à inteira disposição para dar alguma orientação nesse sentido, porque é bem complicadinho. E eu quero agradecer o Telmo, porque na verdade eu diria assim que hoje
70% do que eu aprendi foi contigo. Né? Eu sou muito grato à tua pessoa. Claro que a gente sempre aprende com outras pessoas também, mas a proximidade nossa, morando perto, de manusear, de tu levar os galadores meus para cruzar lá, trazer os teus para cruzar também no meu criatório, eu sou muito grato a ti, mas também digo assim, o curió, qualquer passarinho, ele é responsável por grandes amizades, né? É impressionante como ele aproxima as pessoas. Eu queria te perguntar, como é que está a tua criação para esse ano? O que tu já está criando? Realmente, os pássaros e os cachorros, eu acho que são duas coisas que são imprescindíveis na vida da pessoa, né? Todo mundo deve ter um cachorro e um pássaro. Porque eles nos dão muito mais do que recebem. Bom, esse ano eu já passei daquela fase da quantidade, né? Então eu estou indo mais na qualidade e como é um hobby, porque o criador amador ele não pode vender os pássaros, ele investe, ele cria, ele pode trocar por outras matrizes, trocar por uma gaiola, dar de presente. É isso que a gente faz. E ter a alegria de, ao presentear, tu vê, por exemplo, o caso do Valêncio. Eu devo ter presenteado para ele uma meia dúzia de curiós. E eu tenho certeza que ele já me retribuiu quase a mesma coisa. A troca das genéticas é importante, porque isso nos leva a ter pássaros diferenciados. Então, é por aí a coisa, né? Então, hoje eu estou criando bicudos e curiós. Eu estou com 2 bicudas chocando, 5 ovos, e eu estou com 4 fêmeas de curió, algumas dos filhotes já descascaram. E eu vou ficar esse ano, acho que eu vou tirar uns 5 curiós, ou 6, e acho que uns 4 bicudos. É isso aí, Valêncio. A gente tem trabalhado mais ou menos em conjunto, né? Inclusive o ano passado eu cedi 2 fêmeas para o Sérgio, que estava iniciando uma criação em Canoas, lá que tu sabe quem é. E aí tu fez a doação de um dos pássaros teu. O galador para ele. O galador, um filho do Esplendor, né? Sim. Filho do Esplendor. E para minha surpresa, e isso eu sempre costumo dizer aqui, que quem dá recebe muito mais do que quem recebe. E a felicidade desse homem de saber que ele tirou 4 filhotes na temporada passada, Sim. Um cara que estava iniciando a criar, e eu disse assim, olha, ô Sérgio, tu é um cara feliz, porque pegar um passarinho, que é o primeiro ano de preto, é muito difícil tirar criança, galar e encher ovo, olha, tu ganhou uma loteria. Eu disse, mas eu sou grato a ti e ao Telmo eternamente. Então, isso que tem de bom no nosso meio, né? O objetivo, quanto mais velho se fica, mais a gente necessita ter família e amigos. E uma das coisas que nos permite conseguir esse desiderato, vamos dizer assim, é esse hobby que nos proporciona essa oportunidade.